E assim como o comércio, o setor industrial também sente os efeitos de retração na economia. As vendas no mercado interno e também para fora do país caíram. As exportações, por exemplo, estão 21% menores neste primeiro semestre em relação ao ano passado. Em Três Lagoas, onde estão as empresas de maior porte do estado, o setor também sentiu os efeitos da crise. A boa notícia é que os novos investimentos já anunciados devem mudar esse cenário lá na região. Queda nas vendas e redução no quadro de funcionários. Os negócios estão em baixa para a indústria, reflexos da crise financeira nacional. A nossa indústria teve um quadro reduzido de funcionários, mas nada drástico. A gente já havia preparado para essa crise. Atualmente a gente teve uma queda nas vendas, isso eu acredito devido do setor de construção civil. A gente está começando a sentir um pouco mais a crise agora, porque essa crise vem se alastrando no setor da construção e agora está chegando em nós que somos fornecedores. Isso se estende para outros setores. Um levantamento feito pela Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul aponta ociosidade média de 34% nas indústrias do estado. Mas esse cenário deve mudar. Com a ampliação das duas maiores fábricas de celulose do mundo, Três Lagoas recebe os maiores investimentos privados do país. Cerca de 16 bilhões de reais. Vai puxar uma cadeia produtiva muito grande, estabelecendo diversas oportunidades para indústrias menores, indo até na contramão do cenário nacional. É o que espera este empresário. Ele tem alojamentos para hospedagem de trabalhadores de outras cidades e seu empreendimento está parado há mais de 7 meses. A gente está com um prejuízo muito grande porque a gente tem que pagar funcionário, tem o segurança, tem toda a manutenção, então fica caro para a gente deixar os alojamentos parados. Esperança também para Vinícius, que está desempregado desde 2014. Agora, com a nova chegada das empresas, a gente está com uma expectativa boa para ver se consegue novas coisas aí para poder voltar ao normal a situação. A gente viu que lá em Três Lagoas existe uma luz no fim do túnel, cerca de 16 bilhões de reais que serão investidos nos próximos meses. E hoje a gente convidou para falar um pouco mais sobre o setor industrial em Mato Grosso do Sul, o presidente da Federação das Indústrias aqui do estado, Sérgio Longen. Bom dia, presidente. Bom dia, Laura. Bom, a gente mostrou a situação em Três Lagoas e agora eu quero te convidar para assistir, junto comigo com os telespectadores do Bom Dia, uma reportagem que nós fizemos lá no Núcleo Industrial de Indobrasil. Eu estive lá no fim de semana passado, presidente, e senti assim uma sensação de abandono. Aquilo precisa de incentivo. E nós mandamos uma equipe até lá para conferir e mostrar com mais detalhes. Vamos ver? Lá. As janelas quebradas são um retrato do abandono. A empresa fechou a unidade e o que sobrou foi um prédio vazio. Em frente, situação bem parecida. Outra indústria que demitiu e foi embora. A cena se repete ao longo de todo o núcleo industrial de Campo Grande. Apenas 28 empresas ainda permanecem aqui, de acordo com a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, numa área de 200 hectares. O núcleo industrial fica às margens da BR-262, perto do anel rodoviário da capital. Nas ruas onde os caminhões faziam fila, hoje passa um sem pressa e sem enfrentar nenhum buzinaço. O núcleo viveu seu auge nos anos 80 e 90. Muita gente investiu aqui. É o caso da Giane, que montou um restaurante em 1996. Essa época era uma época boa, que a gente vendia até uns 200 pratos por dia, até mais. E a gente trabalhava muito, era de manhã até à noite, né? E era muito bom. 10 anos depois da inauguração, o movimento do restaurante foi embora à medida que as empresas também iam. E não teve jeito. Giane vendeu o negócio e foi dar aula numa creche. Os trens que passavam por aqui também ajudavam a movimentar o local. Eles eram uma importante ligação entre o estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Transportavam passageiros e mercadorias. Com o tempo, a linha foi desativada e hoje nenhum trem passa mais por aqui. Aqui era muito movimentado, era trem, era transporte. Aí depois foi se acabando assim, porque não tinha como o pessoal movimentar, né? E parou com tudo. O Núcleo Industrial de Campo Grande foi criado há 38 anos pela Prefeitura e hoje é responsabilidade do Estado. O secretário de Desenvolvimento Econômico diz que o governo tem planos para revitalizar o local. Para isso, espera a ampliação de uma grande empresa, um investimento estimado em 600 milhões de reais.
O cronograma dessa empresa é para que em julho do próximo ano já tenha a inauguração desse grande empreendimento, que é uma indústria de proteína de soja. A partir dele, nós já temos outras demandas na área de logística, de outras empresas que vão utilizar essa matéria-prima. Daí a importância da gente tratar a questão do esgoto, tratar a questão do asfaltamento, que hoje nós não temos nesse núcleo. O governo do estado vai buscar parceria com a prefeitura municipal, que ali são áreas urbanas, né, para que a gente consiga melhorar a infraestrutura. O secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Estado, Jaime Verruc, disse ainda que o governo vai tentar recuperar terrenos abandonados que não estão sendo usados lá em Indo-Brasil. E nós estamos hoje aqui com o presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul. Já são 40 anos de história no Indo-Brasil, né, presidente? 40 anos que acabaram aí numa situação de decadência. Imagino que o senhor, quando assiste uma reportagem como essa, tem essa mesma sensação de abandono. É verdade. Esse distrito, na verdade, foi utilizado no modelo antigo, onde muitos imóveis foram tomados no abandono do distrito por imóveis residenciais. Muitas casas foram construídas ali também, muitas posses há muitos anos também acabaram consolidando esses moradores na região para atender funcionários das grandes empresas, que muitas fecharam. Mas esse é um cenário que nós gostaríamos de apagar. O Estado tem retomado a negociação para que essas famílias saiam do distrito. A revitalização do Estado do distrito, como o próprio secretário colocou, vai trazer para aquela região, inclusive os investimentos que estão sendo direcionados por uma nova grande indústria que será instalada já naquele distrito, vão trazer aí uma nova página daquele distrito, que é o distrito de Campo Grande, que nós campograndenses conhecemos aí como o primeiro distrito industrial do Mato Grosso do Sul. Eu entendo que nos próximos meses, realmente, esse distrito no modelo que ele está hoje, será a página virada. Essa é uma ótima notícia para os moradores que se sentem realmente muito abandonados. Vamos falar um pouquinho de Três Lagoas, a gente exibiu a reportagem, né? Mostrando que as empresas lá estão sentindo, sim, a crise, mas existe uma luz no fim do túnel, que são novos investimentos que, inclusive, já foram anunciados. Nós não podemos, hoje, acreditar que tudo está perdido. A direção é de muito trabalho e é nessa linha que a gente tem procurado avançar com a consolidação da indústria no Mato Grosso do Sul. Nós temos aí elencados mais de 34 bilhões de reais em 10 municípios do estado, dentro do Programa de Desenvolvimento Regional, para que a gente não fique só naquele foco de Três Lagoas e região. Nós entendemos hoje que a indústria vai fazer a diferença num ano de muita dificuldade, que é o 2015. Entendemos que o governo federal não tem colaborado para isso, tem nos trazido dificuldades extremas e, de uma maneira geral, a gente vem tentando construir essas ações para que a gente sinta menos o impacto da crise econômica, que está aí fazendo um estrago muito grande, principalmente no emprego. Nós temos, inclusive, uma ilustração que a gente pode mostrar aqui sobre os polos industriais aqui em Campo Grande, né? São 5 polos. Falando especificamente de Campo Grande, presidente, o senhor tem uma boa perspectiva nesse setor para a capital do estado? Olha, a gente precisa de alguns movimentos mais ágeis por parte da prefeitura, por parte dos vereadores. O nosso próprio incentivo municipal de Campo Grande, ele tem gerado transtornos para os empresários que querem se instalar em Campo Grande. Então a gente tem conversado... Por conta dos impostos, presidente? Não, o modelo de incentivo fiscal, o modelo que foi transferido para a Câmara de Vereadores, eu não estou discutindo se está correto ou não. O que eu tenho certeza que o empresário não aceita essa demora de protocolar um pedido, por exemplo, de pedido de isenção ou de algum incentivo para instalar a sua empresa aqui. Esse pedido é analisado com 30, 60 dias. Depois disso, vai para a Câmara Municipal, para a Câmara avaliar. Nós não temos prazo para isso. É muito burocrático. É muito burocrático. Nessa direção, a gente tem procurado. Conversei também com o presidente da Câmara, conversei com o presidente, com o prefeito também, a respeito desse incentivo fiscal de Campo Grande, que precisa ser modernizado. Nós precisamos de mais agilidade. E Campo Grande, de certa forma, tem perdido um pouco por falta dessa burocracia que foi construída. Mas esses 10 municípios hoje que serão contemplados com essas grandes empresas têm dado aí sinais bastante claros de alegria. A sociedade tem recebido esses grandes empreendimentos com muita expectativa por conta do emprego. Nós do Senai, nós do SESI temos procurado também construir as ações necessárias para a implantação dessas empresas. Vejam que são setores dos mais variados, né? Então o Senai, ele vem cada vez mais com as suas escolas, com as nossas unidades móveis, procurando chegar nessas regiões, trazendo aí a qualificação profissional hoje, que é um grande gargalo
do Mato Grosso do Sul e do Brasil. Presidente, agora nós vamos ao vivo até Dourados para saber um pouquinho mais sobre a industrialização naquela região, que é uma região que aponta positivamente, mesmo com esse momento delicado da economia. Camila. Que de 2013 para 2014, a indústria teve um crescimento de 10% aqui em Dourados. Para a gente saber mais sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a Elizabeth Salomão, que é secretária de Desenvolvimento Econômico Sustentável aqui de Dourados. Bom dia. Hoje a gente conta com 658 pequenas e grandes indústrias aqui em Dourados. A que se deve isso? O que tem atraído essas indústrias para cá? Bom dia. O que nós sentimos que tem atraído novos negócios e a expansão dos negócios já aqui instalados é a credibilidade que o nosso município inspira. E também acredito que nós estamos oferecendo uma mão de obra melhor, uma mão de obra qualificada. Então, quem pensa em expansão, quem pensa em instalação de indústria, ele pensa na localização e pensa na mão de obra que ele vai estar utilizando no seu negócio. Sobre mão de obra qualificada, as empresas, as indústrias crescem, consequentemente, a mão de obra também. A qualificação é fundamental. A qualificação é fundamental. A administração tem investido em qualificação de mão de obra e nós queremos que isso cresça cada vez mais para oferecer uma mão de obra que tenha condições de estar atendendo a essa demanda que nós estamos recebendo. E a gente percebe que essa demanda vem crescendo. Dados recentes que nós tivemos acesso à nossa procura de mão de obra, principalmente a mão de obra qualificada, ela vem crescendo. Nesse primeiro semestre, nós tivemos aí um grande aumento de vagas, mesmo diante de uma situação de crise que o país vive. A nossa cidade vem sentindo essa crise de uma maneira um pouco mais lenta. Elizabeth, muito obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia MS. É com você aí no estúdio, Glaura. Obrigada, Camila. Presidente, Dourados é a menina dos olhos do setor industrial em Mato Grosso do Sul. A Fiemes cuida com mais carinho dessa região? Não, não é verdade. Nós cuidamos como um todo, né? Os investimentos em Dourados foram bastante intensos nos últimos anos. Só o Senai investiu mais de 20 milhões naquela área, em laboratórios, em salas de aula, em ampliação nas áreas de pesquisa, apoio também ao setor do agronegócio, com parcerias com as grandes companhias hoje, principalmente que mudaram a tecnologia de máquinas e equipamentos. Dourados está inserido dentro do programa de desenvolvimento regional. Dourados sempre caminhou na frente, definiu a sua estratégia com políticas claras, regras muito transparentes. Há uma vontade política muito forte, como a própria secretária relatou. Então, isso é importante para quem ajuda, né? Ajuda muito. Então, é nessa direção que nós precisamos hoje, desenvolver o Estado como um todo. E eu entendo que Dourados está trilhando um caminho que vem consolidando a indústria como uma grande atividade naquela região. Agora vamos para Corumbá saber como está a situação lá na região oeste do estado com a Michele. Olha, Glaura, de acordo com a federação que representa o setor, são 135 estabelecimentos ativos aqui na região, que juntos movimentam aí um valor de 587 milhões de reais, ou seja, 19,5% do produto interno bruto. Já no ano passado, as exportações dos produtos industrializados somaram 579 milhões de reais. Boa parte é representada pela mineração, mas o setor hoje não está passando por um bom momento, já que o minério de ferro, o preço do minério de ferro caiu no mercado internacional. Mas a região também atrai outros investimentos, como as empresas agroindustriais. A gente vai conversar com o Weber, que está implantando o primeiro frigorífico de jacaré no estado. Esse trabalho começou há 2 anos, né, Weber? Já está em funcionamento? Bom dia para você. Bom dia. Nós estamos ainda na fase de obras, né? E nossa implantação está dentro do nosso cronograma. A gente começa a construir finalmente as estruturas agora em setembro, com prazo de finalização para o ano que vem, ao redor de julho. E aí, como que surgiu a ideia, né? Qual é o objetivo de vocês? O que vocês esperam com o frigorífico quando ele estiver em funcionamento já? Olha, nós buscamos abater ao redor de 10 mil animais por mês e com isso a gente vai trazer uma geração de emprego de 100 empregos diretos na parte da indústria e produção
e mais uns 100 empregos indiretos durante a época de coleta de ovos no Pantanal. Weber, como que surgiu essa ideia de trazer um frigorífico de Jacaré aqui para o estado? Nós tínhamos uma unidade no Mato Grosso, né, e com a busca de novos investimentos, nós buscamos um estado que tem o Pantanal como base, onde está a maior população de jacaré do nosso país. E aí nós viemos para cá que não tinha ninguém para fazer o primeiro frigorífico no estado. A expectativa é boa. Com certeza. Weber, obrigada, viu, pela sua participação. Bom trabalho lá para vocês. Só um dado para encerrar, Glaura, olha só. O setor industrial aqui em Corumbá gera mais de 2.800 empregos por ano, com renda média aí de R$ 2.500 por trabalhador. Obrigada, Michele. A gente viu aí que um frigorífico de jacaré vai ser instalado em Corumbá, é a diversificação da economia. Isso é interessante, né, presidente? Mas o que preocupa é a questão dos empregos, né? No último fim de semana, o frigorífico lá em Paranaíba fechou, colocou 585 pessoas aí desempregadas no mercado de Mato Grosso do Sul. A indústria tem condições de absorver isso nos próximos meses? Quais são as empresas e as indústrias que vão se instalar em Mato Grosso do Sul ainda nesse ano? O senhor tem essa informação? Olha, nós temos elas identificadas já, com datas marcadas. Nesse primeiro semestre, mais de 5 empresas já anunciaram os investimentos aí, que somam aproximadamente 20 bilhões já. Ainda para este ano? Não, já anunciadas em andamento. As obras, como a semana passada, tivemos em Água Clara, né, lançando a pedra fundamental de uma grande empresa de MDF. Também em Três Lagoas, já as 2 papeleiras já anunciaram aí os investimentos, que são mais de 15 bilhões de reais. Dia 1º agora, uma unidade do setor de alimentos será inaugurada em Chapadão do Sul. Ou seja, você nota que cada vez mais a indústria vem tomando posição e vem se instalando no estado. Nós temos outros investimentos que serão anunciados nos próximos dias de grandes empresas que têm interesse em vir para o estado. O governador, o secretário, nós da Federação das Indústrias, temos também andado atrás de oportunidades para trazer Mato Grosso do Sul como um grande cenário de apoio agora a vários investimentos que podem ser consolidados por aqui. Eu entendo que nós vamos gerar o equilíbrio necessário para sair dessa rota de tristeza, essa rota de preocupação. O equilíbrio com o emprego através da indústria, eu posso garantir que até o final do ano nós teremos aí grandes empreendimentos sendo construídos e de uma maneira diferente, bem regionalizada. Vejo que são 10 municípios que serão beneficiados com a implantação dessas empresas. Isso é muito importante para o estado, porque leva o desenvolvimento como um todo. Obrigada pelas informações. Eu conversei com o presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, Sérgio Longen. Bom dia, bom trabalho hoje para você. Bom dia a todos.